A gente entende toda vez que algo muda, provocado por um grande fato, né? Por exemplo, o mundo mudou completamente após a explosão das Torres Gêmeas. Mas tudo mudou. O jeito de viajar, os conceitos de xenofobia, a forma como as pessoas começaram a tratar os estrangeiros, mudou o preço do petróleo, mudou tudo com um fato assombroso que foi a explosão, né, o atentado às Torres Gêmeas, aquela cena inesquecível e horrorosa. Não tem como, quando aquilo passa na televisão, você não parar para ver, ainda que já tenha visto 100, 200, 300 vezes, você olha e fala o que é aquilo. E você sabe o que é aquilo, mas você ainda pergunta o que é aquilo. São fatos transformadores. Você entende quando, não neste patamar, preços e realidades mudam diante de um fato igualmente importante, ou menos importante do que isso, mas importante, por exemplo, a explosão da maior refinaria de petróleo do mundo, na Arábia Saudita, em 2019. Todo mundo lembra. O mundo parou para falar, bem, explodiram só a maior refinaria de petróleo do mundo. 5% da produção de refino estava lá. E foi uma coisa chocante, mudou a noção de preço, previsões mais ousadas, previsões mais otimistas, menos otimistas, enfim. Mas aquilo foi uma coisa impressionante. O que é muito difícil de aceitar é quando você vê, ainda que numa escala doméstica, um maremoto provocado pelo nada, provocado por nada, provocado por um motivo quase insignificante, que é o que está acontecendo, esse maremoto produzido por uma atitude, uma decisão do presidente da República. E eu me refiro ao valor, às consequências no mercado, às interpretações, a tudo que está acontecendo envolvendo não apenas a Petrobras, mas já deixando sinais no Banco do Brasil, já deixando sinais na Eletrobras e sacudindo o mercado acionário brasileiro, porque o presidente da República resolveu se mexer. O presidente é um capitão, ele é um oficial intermediário no Exército. Ele está acima dos oficiais, que são os oficiais subalternos, né, os tenentes, está abaixo dos oficiais superiores, major, tenente-coronel, coronel e dos oficiais generais, evidente. Apesar da carreira dele no Exército ser uma carreira relativamente breve, apesar dele não ter avançado na carreira militar, não ter chegado a oficial superior, não ter se tornado um oficial general, mesmo assim, com essa carreira mais breve, ele sabe que, e aprende, não apenas os valores ligados à disciplina, né, ordem, cumprimento das ordens, horário, que ele preza tanto. Ele vira e mexe e diz, subordinados meus, subalternos meus, tem que fazer isso. Ele sempre lembra a questão da ordem. Mas ele sabe também, embora lembre pouco, a parte ligada à estratégia. Uma ação militar envolve uma estratégia. Uma ação militar tem um objetivo e aquela missão vai ser cumprida com base na estratégia. Imagina o dia D sendo colocado em prática ao sabor de declarações. Ao contrário, você faz exatamente o contrário. Você vai se valer de informações e com base nas informações você vai tentar descobrir qual é a melhor forma de abordar o problema. Então, por exemplo, o preço da gasolina variou ao longo dos anos. Mas variou quanto? Não adianta olhar nos últimos 2 meses, 3 meses, 4 meses. Mas e nos últimos anos? Variou quanto? O GLP variou quanto nos últimos anos?
O barril do petróleo variou quanto nos últimos anos? O barril do petróleo em dólar e o barril do petróleo em reais. E o salário mínimo variou quanto? O poder de compra hoje, uma pessoa que ganhava um salário mínimo em 2005, comprava quantos botijões de GLP de 13 quilos? E agora compra quantos botijões de GLP de 13 quilos? Essas contas todas o presidente consegue em 15 segundos. Não digo ele fazer, mas se ele pedir, aliás, pedir não, né? Se ele encomendar, em quanto tempo ele vai receber? 15 segundos? Tá bom, 15 minutos, mas não serão 15 horas. 1h30, ele recebe essa tabela. Agência Nacional de Petróleo, Petrobras, Ministério das Minas e Energia, manda os dados para ele e ele vai perceber que há 10 anos dava para comprar 14 botijões de gás com salário mínimo, agora compra-se 15, ou 13, ou 12, ou 16, enfim. Dá para perceber que um dos principais culpados da variação do preço do combustível é a moeda que o Banco Central tem que defender, é o nosso câmbio na nossa relação com o dólar. Se você pegar a variação do barril do petróleo em moeda forte, é uma coisa. A variação do barril de petróleo em moeda fraca, que é a nossa, é completamente diferente. Quanto de diferente? Então, esse cuidado, se a gente pegar e medir as coisas, a gente consegue ter uma reação. Então, aí ele pode saber se o presidente da Petrobras está fazendo uma barbaridade ou não. Mas nós temos uma política de reajuste que é muito rápida, ou seja, o barril variou lá, com o câmbio que variou, a gente vai lá e reajusta. Bom, mas essa foi a política definida, pactuada com o Conselho de Administração. Não é uma coisa do presidente da Petrobras que resolveu de forma irresponsável fazer isso. Aliás, isso é uma decisão colegiada. O presidente vai, faz seu gesto voluntarista, muda o presidente da Petrobras, deve ser confirmado o novo presidente da Petrobras, e ao fazer isso, sugere ou aponta para quem está assistindo que as coisas vão mudar. E as coisas não vão mudar. As coisas não vão mudar. O governo pode até fazer um reajuste no preço do combustível, que em vez de ser sempre que o barril mudar, pode ser uma vez a cada 45 dias, uma vez a cada 2 meses. Só que os aumentos vão ser mais expressivos. Vai acumular. A Petrobras vai ter que, de alguma forma, financiar isso, ou o governo vai ter que financiar isso. Porque digamos que você tem uma variação de preço de 15% num ano, e isso fatiado em 10 mudanças de preço, se você vai segurar isso durante um ano, a Petrobras, se a Petrobras tiver que financiar isso, o valor da Petrobras vai desabar. E não pode. Então, o governo vai ter que criar um fundo de algum tipo para pagar essa conta. A solução está resolvida? Não está. Então, a mudança do nome simplesmente não quer dizer nada. Mas só que o presidente não se concentrou apenas na Petrobras. Ele falou de mudanças no setor elétrico. E aconteceu algo muito curioso. Hoje, saiu a informação de que a diretora da área financeira, CFO, né, a responsável pelo dinheiro e a relação com os investidores da Eletrobras, chamada Elvira Cavalcante, mandou uma carta para o Ministério das Minas e Energia. Funcionária executiva da Eletrobras, muito bem formada, com passagem pela Ambev, pela Chesf, pela Light, pela ALL, fez London School of Economics, está lá num cargo importante, responsável pelo dinheiro, pelo caixa, por defender o caixa, por defender o valor da ação da Eletrobras. Ela manda uma carta perguntando o seguinte, o presidente disse, vamos meter o dedo na energia elétrica, que é outro problema também. E ela mandou uma carta ao Ministério pedindo explicações. Olha que coisa incomum, não conhecia isso. Ela pediu explicações dizendo, lembrando que a Eletrobras tem ações na Bolsa de Valores de São Paulo, Nova York,
e que informações que possam ser consideradas relevantes sobre a companhia têm que seguir critérios de mercado. Posto que o governo federal, principal acionista da Eletrobras, ela solicita uma comunicação formal para a companhia se as notícias referentes à Eletrobras são verdadeiras ou não, se tem algum estudo ou informação, ou alguma aprovação, porque isso tem que ser comunicado ao mercado por meio de um fato relevante. Fato relevante é a notícia oficial que a companhia dá ao mercado para que todos saibam ao mesmo tempo, sem que alguém que tenha informação privilegiada, ou melhor, sem que alguém possa ter informação privilegiada, ou seja, saber de algo antes dos outros. Trata-se, portanto, de um documento da maior importância. Repare que a executiva da Eletrobras está defendendo a companhia mais do que o presidente da República ao dar essas declarações. Porque a consequência das declarações dadas pelo presidente sobre a Petrobras, até agora, produziram o quê? Uma queda no valor das ações da Petrobras. Nós não podemos ter a ingenuidade de achar que uma empresa é medida só pelo seu valor em ação, multiplicado pelo valor de cada um dos papéis. Não é. Você pode ter, por exemplo, digamos, uma empresa como a Petrobras, pode ter uma dívida X e, de repente, fazem as contas e descobrem que a dívida é 2X. Estava errado que a dívida era X, porque certos valores eram considerados ainda valores que poderiam entrar no caixa da companhia, mas os responsáveis pelo dinheiro descobriram que aquele dinheiro não ia entrar nunca, então fizeram um movimento para assumir que a dívida é maior. Isso é bom, isso é transparência, mas isso é ruim, porque as pessoas descobrem que a dívida da empresa é maior do que se imaginava. Ao ser transparente e informar que a dívida é maior, o valor da ação cai. No entanto, a empresa está mais sólida ao colocar no balanço as coisas como as coisas devem ser colocadas no balanço. Então, notícias, entre aspas, boas, corretas, éticas, podem produzir uma queda no valor da ação da companhia. E notícias positivas, lucro após lucro, após lucro, após lucro, como fazia o Eike Batista, produziam um aumento no valor das ações. No entanto, você ia ver por baixo daquilo tudo fumaça e pó. Então, não se pode avaliar uma companhia apenas e tão somente pelo valor das ações. Veja o caso Eike Batista, tornou-se um dos homens mais ricos do mundo, quase o mais rico do mundo. Na loucura dele, os papéis dele subiam, 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 até que alguém furou aquele bolo fofo lá, aquele balão de gás, e não tinha nada embaixo. Essa é a verdade. Então, não basta, a Petrobras perdeu 100 bilhões, não importa isso. Importa é a razão que produziu isso. Foi uma boa razão? Foi uma declaração de transparência? Não, foi o contrário. Foi uma declaração estabanada, foi uma declaração inadvertida, foi uma declaração de quem deveria agir de forma mais estratégica e agiu de forma voluntarista. Alguém que deveria se comportar como líder de um exército transformador e agiu como um soldado isolado, alguém que não faz parte, não lidera uma equipe. Então é importante que, feito o estrago, o general que vai assumir agora a Petrobras comece a dar declarações pacificadoras para que todo mundo entenda que foi um gesto voluntarista, mas que efetivamente não haverá a intervenção do governo na formação de preços da Petrobras. Porque se houver isso, as pessoas terão o direito de imaginar que a Petrobras está mais perto de uma PDVSA venezuelana do que de uma grande companhia, ainda que estatal, dessas que estão dando um show no mundo de rentabilidade, enfim. E essa proximidade de PDVSA é um desastre. Se a gente imaginar, e a PDVSA foi um monstro, virou um nada. Olha o que aconteceu com a Venezuela. A Venezuela era igual à PDVSA, hoje não é nada. Por quê? Por abuso, teve corrupção, nós tivemos corrupção aqui também. Então imagina uma sequência em que a gente tem corrupção e intervenção. A intervenção da Dilma custou muito mais do que a corrupção do petrolão do PT, mas muito mais. Em bilhões de dólares, usando dados da Lava Jato, 10 vezes mais. E olha que a corrupção foi impressionante. Por quê? Porque ela resolveu fazer populismo.
resolveu brincar com a Petrobras. Hoje é mais difícil brincar com a Petrobras, depois do governo Temer. Há regras muito específicas e que, se o governo começar a tomar certas atitudes, haverá o governo de pagar por aquilo que produzir negativo no caixa da Petrobras. Mas fica aqui um alerta. O presidente percebeu que com suas declarações ele consegue produzir um estrago muito grande. Vamos agora torcer para que ele consiga perceber também que com o seu silêncio ele pode produzir acertos muito grandes. Coisa que ele já experimentou ao ficar quieto no caso do Daniel Silveira, em outros momentos em que ele ficou calado. Na política ele já percebeu isso. Agora vamos torcer para que perceba isso também na economia.